Olá, sou Karine Cortez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Marçal Filho condena o alto número de queimadas e os prejuízos causados à saúde da população. A questão das queimadas. Não a queimada na Amazônia, que está dando todo esse alvoroço aí e questões ideológicas estão sendo colocadas, mas falando sobre a questão ambiental e principalmente com foco na educação das pessoas e na necessidade de que o poder público se volte mais para essa questão. Nós tivemos um mês de agosto muito seco e continuamos ainda neste mês de setembro, sem as chuvas necessárias para aumentar a umidade relativa do ar. As chuvas que aconteceram no nosso estado foram baixas, um índice pluviométrico insignificante praticamente, diante da necessidade de termos chuva de verdade. E aí as queimadas aumentam, por isso eu apresentei aqui 2 projetos neste mês de agosto, que foram parcialmente aprovados e ainda estão tramitando, que os nobres parlamentares estão apoiando. Um deles é a questão de modificação de uma lei, a única no nosso Mato Grosso do Sul, que dispõe sobre as queimadas. Esta lei, ela não tinha a definição do valor da multa imposta às pessoas que praticam isso. E eu fiz várias modificações nessa lei, praticamente criando uma nova lei e com essa questão da multa deixando muito claramente, fazendo com que essa multa seja definida de até 1.000 UFERMs e que sejam considerados vários fatores, reincidência, a situação econômica da pessoa, tudo isso tem que ser levado em conta. Você não pode colocar uma multa de mesmo valor para um cidadão que faz uma queimada lá no seu terreno baldio, a mesma de uma empresa, de uma fábrica, enfim, do tamanho do prejuízo, da devastação que é realizada. Mas quando eu digo isso, não falo só da questão ambiental em si, que é prejudicada com as queimadas, mas também do prejuízo que traz à saúde das pessoas. Eu recebo muitas reclamações das pessoas falando, olha, meu vizinho colocou fogo aqui e a fumaça está no ar e minha criança está doente, problemas respiratórios acabam tomando conta, principalmente das pessoas de pouca idade e das pessoas mais velhas. Então, é uma questão também de saúde pública e as pessoas ficam a todo instante se incomodando com isso. Infelizmente, nós, seres humanos, somos egoístas, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos, infelizmente, os são. E aí a pessoa só pensa em si. Ela se incomoda com a fumaça que vem do vizinho, mas ele mesmo não se importa em colocar fogo no lixo, que dá menos trabalho, ou fogo no terreno baldio, que precisa ser roçado. A pessoa prefere colocar fogo, que aí não se gasta tempo, nem dinheiro, nem trabalho. Só que isso traz uma série de consequências ao ar que respiramos. Então, ao lado da questão ambiental, tem a questão do próprio ser humano, né, das pessoas. E a questão ambiental perpassa pela questão do lixo. O Brasil é um dos países que mais produz lixo no mundo. Se não me engano, é o 5º país no nosso planeta que mais produz lixo. E aí as pessoas, de uma forma geral, elas fazem muitas críticas às pessoas que jogam lixo, mas muitas delas não se importam de jogar o papel de bala
pela janela do veículo, de jogar uma bituca de cigarro na rodovia e dali se formar, às vezes, uma grande queimada. As pessoas não se importam com isso. E aí entra o poder público também. Não há uma disponibilidade muito grande de lixeiras aqui em Campo Grande e em outras cidades do estado, como Dourados, por exemplo. Então, o poder público também tem que entrar nessa, não só na questão da conscientização, de fazer com que as pessoas entendam que essa atitude não é correta, mas também de ter ações nesse sentido. Claro, a educação é importante, principalmente com as crianças nas escolas. E essas crianças estão tomando cada vez mais consciência do problema. Mas também essa disponibilização, inclusive em relação ao lixo reciclável, essa diferença de um lixo para outro, os poderes públicos têm que colocar isso mais à disposição da população. E, além do projeto que apresentei sobre a questão, principalmente, das multas a quem pratica queimadas, também um projeto que foi aprovado de minha autoria, colocando o agosto como agosto cinza, porque realmente o céu fica cinza e nós precisamos que essa consciência se torne cada vez mais presente. Eu tenho aqui dados, inclusive, que o Mato Grosso do Sul lidera, ao lado de Rondônia, o ranking de estados com maior aumento de registros de queimadas nesse ano, em comparação com 2018. Focos de queimadas já são 3 vezes maior de janeiro a agosto deste ano em Mato Grosso do Sul. Então, nós observamos, e por isso que eu falei que não ia citar aqui a Amazônia, que é uma discussão que se tornou ideologizada, né, com as pessoas utilizando isso politicamente contra ou a favor, mas dizer que o nosso Mato Grosso do Sul é o país campeão em queimadas este ano, ao lado de Rondônia. Então, nós temos que ter uma preocupação caseira em relação a isso. As queimadas que são feitas nos terrenos baldios, que, como eu disse, incomoda a todos. O município de Corumbá, do deputado Evander Vendramini, teve um aumento expressivo. Foram 158 registros de focos de queimadas no ano passado, em todo o ano passado, e neste ano Corumbá teve 1.731 focos de queimadas. Então, o ar seco, o ar frio que ainda estamos vivenciando, acaba por fazer com que traga riscos à saúde. Qualquer doença que envolva as vias aéreas, desde o nariz até as partes terminais dos pulmões, acaba piorando com o tempo seco e com ar mais frio e ressecado. Rinites alérgicas, sinusites, né, doenças pulmonares crônicas acabam se agravando com essa questão. Então, eu gostaria de trazer esse tema aqui mais uma vez, aproveitando o espaço, o tempo, para que as pessoas não pensem, bom, terminou esse período de agosto, não precisamos mais nos preocupar. E eu acho que esse assunto tem que sempre ser levado a cabo, né? Temos que sempre trazer esse assunto à tona, em relação à prática das queimadas, em relação ao meio ambiente, como lidar com o lixo, ter cada vez mais essa consciência ambiental, e para isso temos que dar o exemplo enquanto poder público. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.